É, pessoal, comprar um notebook não é uma tarefa muito fácil, principalmente no Brasil, onde a gente tem várias opções que muitas vezes não são tão boas e principalmente a gente tem um preço muito alto. Por isso eu tento ajudar vocês, eu já fiz alguns vídeos falando quais são as melhores opções de notebooks baratos para se comprar no Brasil, notebooks gamers, mas hoje eu vou falar para vocês os notebooks que você precisa fugir, passar longe, cara. Não compre esses notebooks em 2024, mas é claro, muitos desses modelos são sim até que bons notebooks, eles infelizmente só não estão num bom preço, e se você tem um desses modelos, não fica bravo nem chateado comigo, muitos desses modelos vão ser sim bons notebooks, só não estão num valor assim tão bom. Agora, tem uns aqui nessa lista que, meu, não importa o valor, isso aí você não vai querer nem de graça. Bom, então logo pra começar, deixa o like aqui que me ajuda demais, comenta aqui embaixo qual que é o notebook que você usa ou que você tá pensando em comprar, e sem enrolação, bora lá. Bom, pra começar, vocês estão vendo aqui agora a tela do meu notebook que eu tô usando aqui, e bom, eu tô aqui aberto agora na Amazon, e o notebook que tá sendo muito buscado e acredite se quiser também, muito vendido. Esse daqui é o Positivo Vision C15. E qual que é o problema desse notebook? Bom, para começar, se a gente vir aqui e ler essa palavrinha aqui, olha, Celeron, já é o primeiro problema. E o segundo problema é esses 4 GB de memória RAM. O que acontece é o seguinte, se você vai comprar um notebook abaixo de R$2.000 hoje no Brasil, primeira coisa que eu já tenho que te dizer é, calma aí, porque nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, não existe nenhum notebook que compense você gastar o seu dinheiro abaixo dos R$2.000. Na minha opinião, se você tem abaixo de R$2.000 para comprar um notebook, compra um tablet que vai ser melhor do que comprar um notebook. Bom, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está vendo um notebook de R$1.400. Só que acontece é que é o seguinte, primeiro problema, Intel Celeron. Cara, Intel Celeron é mais antigo do que eu, por mais que esse daqui vai ser uma versão atualizada do Intel Celeron, não é um processador assim tão bacana, é um processador que só de iniciar o teu computador, ele já vai estar bem sobrecarregado, tem poucos núcleos de processamento e, cara, não é bacana, mesmo só para o uso básico não é legal. Um outro ponto desse notebook que vocês estão vendo aqui é esses 4 GB de RAM. Em si, 4 GB de RAM é muito pouco, mas a maioria dos notebooks você consegue comprar com 4 GB de RAM e fazer o upgrade. O problema é que no caso desse notebook aqui, por exemplo, esses 4 GB são soldados na placa e você não consegue fazer o upgrade. Então tá aí outro ponto para você saber. Quando você for comprar um notebook, pesquisa antes se a memória RAM é possível fazer o upgrade ou não, porque se não for possível colocar mais memória RAM, também já é uma coisa para você ficar com o pé atrás. E como eu falei, esse Positivo é um notebook que eu com certeza não recomendo que você compre, mas não só esse. Se a gente ver aqui, eu separei mais algumas opções, como por exemplo, esse Samsung Galaxy Book Go, que ele tem um processador Snapdragon, que é um processador de celular, mas mais uma vez, 4 GB de RAM, não aceita upgrade. Eu também separei uma outra opção aqui, que é esse daqui, o Lenovo IdeaPad 1i, também com Intel Celeron, também com 4 GB de RAM, e aqui novamente o processador é um grande problema. E por que eu mostrei esses 3 modelos aqui para vocês? Para vocês verem que esses daqui são os mais buscados abaixo dos R$2.000 e nenhum deles vale muito a pena. Mais uma vez, se você comprou um deles, comenta aqui embaixo o feedback que você teve, mas na minha opinião não vale nem um pouco a pena, são notebooks que vão te dar dor de cabeça e se você precisa de algo abaixo dos R$2.000, compra um tablet que vai ser melhor do que você comprar um notebook. Eu dei até um exemplo aqui que eu separei para vocês. Esse aqui, o Redmi Pad SE de 11 polegadas, né? Eu tenho aqui o Redmi Pad normal, mas eu também tenho o SE que eu utilizo e cara, é um excelente tablet. Esse aqui já tem 6 GB de memória RAM, tem um bom processador, R$1.400, vai por mim. Você vai fazer muito mais coisas com um tablet como esse do que com um notebook como aqueles 3 que eu falei para vocês. E se você precisa muito que seja um Windows, você precisa de um aparelho Windows abaixo dos R$2.000, aí eu recomendo que você monte um PC mesmo, mas mesmo assim, na minha opinião, guarda um pouco mais e vai para a faixa dos R$2.000 que vai ter opção melhor. E bom, vamos seguir então agora para a próxima categoria de notebooks que vocês precisam ter atenção e claro, o link do tablet que eu mostrei agora para vocês vai estar aqui na descrição, assim como os notebooks que eu for recomendando aqui para vocês, eu vou deixar sempre o menor valor aqui na descrição, beleza? Bom, agora se você tem a partir de R$2.000 para dar em um notebook, agora sim já tem opções legais no Brasil. Primeira opção bem bacana, com certeza é o Asus VivoBook. Eu já fiz alguns vídeos dele aqui para vocês. É um notebook que dá para fazer upgrade, ele tem um ótimo processador, é um Ryzen 5 que já tem placa de vídeo integrada, é um bom processador e a placa de vídeo integrada é muito boa, tanto para usar no dia a dia, até mesmo para tarefas um pouco mais pesadas como edição de vídeo, edição de foto e até mesmo jogar um jogo ou outro, tudo isso dá para fazer com o Asus VivoBook e você encontra o Asus VivoBook na Amazon, por exemplo, como vocês estão vendo aqui agora na minha tela, por R$2.294 já com a versão com Windows instalado. Mais uma vez, se você vai comprar um notebook, geralmente você vai ver que existe a versão com Windows e com Linux. O que isso significa? Significa que uma versão já vem com Windows instalado e a outra vem com outro sistema operacional chamado Linux. Se você já entende bastante de computador, sabe como formatar um computador, às vezes vale a pena você comprar a versão com Linux, porque às vezes você economiza mais do que comprar a versão com Windows. Nesse caso do Asus VivoBook, como a diferença
diferença entre a versão de Linux e de Windows é de apenas R$100, eu recomendo que você já compre a versão com Windows, que já vai vir pronta para você usar com os drivers todos instalados. Bom, então realmente, se você tem até R$2.000, a primeira opção que você tem que se atentar é, sem sombra de dúvidas, o Asus VivoBook, que é a melhor opção custo-benefício. Agora, além do Asus VivoBook, a gente tem também o Galaxy Book 2, esse aqui que eu estou usando inclusive aqui nesse vídeo. É um excelente notebook e você encontra ele no Mercado Livre, como vocês estão vendo aqui na minha tela, por R$2.200. Ele já vem com 4 GB de memória RAM. E agora mais uma atenção para você: se você vai comprar um notebook, não importa qual seja ele, com 4 GB de memória RAM, compre junto mais um pente para fazer esse upgrade. Então, se você comprar o Galaxy Book 2 com 4 GB de memória RAM, com i3, essa versão que eu tô mostrando para vocês, compra junto mais uma memória RAM de 4 GB para colocar nele. É muito fácil de colocar memória RAM nesse notebook, qualquer um consegue fazer direto na sua casa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu coloquei a memória RAM no meu Galaxy Book 2 e, na minha opinião, vale muito a pena você comprar o Galaxy Book 2 com 4 GB de memória RAM, porque a memória RAM você vai gastar R$120 ali mais ou menos, enquanto se você fizer o upgrade para já comprar ele com 8 GB de memória RAM, vai subir R$200. Então faz a conta aí, mas na minha opinião compensa você pegar a versão mais barata de 4 GB e fazer o upgrade depois. Tudo bom, na faixa dos R$2.000, a única atenção que você tem que ter mesmo é em comprar um notebook que aceite upgrade de memória RAM, e aí já compra junto a memória RAM caso você tenha comprado um notebook com 4 GB de memória RAM. E claro, na minha opinião, se você tem R$2.000 para dar em um notebook, vai em um desses dois, ou o Galaxy Book 2 ou o Asus VivoBook. Já tem comparativo aqui no canal dos dois, escolhe lá, mas na faixa dos R$2.000 vai nesses dois. Fora desses dois tem sim notebooks bons também, mas esses aí são os melhores. Agora chegamos na categoria gamer de verdade, são notebooks que tem placa de vídeo dedicada. Primeiro notebook que eu quero mostrar aqui para vocês é esse carinha aqui que tá na minha tela. Esse aqui é o Lenovo Gaming 3i, que por muito tempo e até hoje é o notebook gamer mais barato do Brasil. Ele é gamer porque ele tem uma placa de vídeo dedicada. Ele tem uma GTX 1650. Essa versão aqui é com i5 de 11ª geração e 8 GB de memória RAM, mas dá para fazer esse upgrade de memória RAM também. E ele tá saindo por R$3.761. Esse notebook você precisa ter uma atenção no seguinte: primeiro, ele é um notebook muito bom, muita gente comprou ele e adorou, e realmente é um notebook muito bom. A única questão dele é o preço. Nesse momento, por exemplo, que eu tô gravando o vídeo, ele tá R$3.761. Por esse preço, eu já acho que não vale a pena, porque por R$300 a mais você leva notebooks muito melhores. Às vezes até mesmo o Acer Nitro 5 com RTX 3050 já é um notebook de nova geração, do ano, com RTX bem mais potente, e que às vezes com R$300 a mais, quando tá em promoção o Acer Nitro 5, você vai levar o Acer Nitro 5. Então, na minha opinião, o Lenovo Gaming 3i é o primeiro notebook que você vai ver quando você pesquisar notebook gamer mais barato. Ele é o mais barato de todos, é um excelente notebook. A única atenção para ele é: não pague muito caro. R$3.700, na minha opinião, já não vale tanto a pena, porque com R$300 a mais ali, às vezes você consegue esperar uma promoção e pegar notebook melhor, mas até R$3.500 é uma excelente opção também de notebook. Agora, se não é o caso de você querer comprar o Lenovo Gaming 3i por R$3.500, fuja de qualquer outro notebook com a GTX 1650 como placa de vídeo, porque ele provavelmente não vai estar valendo a pena. Eu separei aqui os dois modelos que mais venderam com o GTX 1650, né, que são o Dell G15 e, claro, o Acer Nitro 5 com o GTX 1650. Esses dois notebooks, mais uma vez, são ótimos, e na época que eles foram vendidos, quando eles foram lançados, era muito bom, tinha um bom custo-benefício, mas hoje em dia não vale a pena, porque as versões melhores deles estão mais baratas do que eles. Quer ver só? Eu separei aqui, por exemplo, o Dell G15. Esse Dell G15 tem um i5 de 11ª geração e uma GTX 1650. E olha o preço dele, que absurdo, R$5.500. Eu também separei aqui para vocês verem o Acer Nitro 5, com 8 GB de memória RAM, o i5 de 11ª geração e a GTX 1650. E ele tá saindo também R$4.699, R$4.700. Só que se a gente ver aqui quanto tá custando o novo Acer Nitro 5, que eu já fiz vídeo dele para vocês, o Acer Nitro 5 de 2024 com RTX 3050, ele tá saindo R$4.400. Esse notebook já tem um i5 de 12ª geração, uma RTX 3050, uma placa de vídeo já da nova geração, que já tem Ray Tracing, tem DLSS. Esse notebook vai rodar os jogos muito melhor do que os outros que eu mostrei aqui. Então realmente, assim, não é que os outros são ruins, eles são muito bons. Se você tem um daqueles, inclusive, você tem um ótimo notebook. A minha noiva, por exemplo, usa até hoje um Dell G15 com GTX 1650 e ela joga tudo, é muito bacana. Só que se for para comprar novo hoje em dia, não compensa. Realmente, um novo hoje em dia compensa você ir, por exemplo, no Acer Nitro 5 com RTX 3050. É inclusive o melhor notebook gamer custo-benefício para você comprar hoje no Brasil, porque por R$4.400 é a melhor coisa. Você vai estar levando um notebook que vai rodar qualquer coisa hoje em dia. Inclusive o link dele vai estar aqui na descrição para vocês comprarem no menor valor. E eu já fiz vídeo também do Acer Nitro 5 para vocês, mostrando ele rodando CS, rodando Fortnite, rodando GTA,
rodando Spider-Man, God of War e muitos outros jogos. É um notebook excelente e, na minha opinião, vale muito mais a pena do que você comprar um notebook hoje em dia com GTX 1650. A não ser que o Lenovo Gaming 3i esteja por R$ 3.500. Mas é isso, acima desse valor, lá para os 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Às vezes você está querendo um notebook muito potente ou um notebook mais fino, mais leve, e aí é muito específico, mas de modo geral, acima desse valor, os notebooks são muito bons. É claro que tem sempre notebooks melhores do que os outros, mas aí esse vídeo vai ficar com horas e horas. Mas de modo geral, esses são os avisos e as categorias de notebook que você precisa se atentar na hora de comprar em 2024. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, não esquece de deixar um like e comenta aqui embaixo para eu saber. Você tem um notebook desses que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo qual que é o modelo que você usa ou qual modelo você está pensando em comprar. E como eu falei, o link dos quais eu recomendo vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera. Valeu e falou!